Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex Romeira, está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. E hoje, para nos acompanhar aqui, nós temos a Luana, nós temos o Júlio. A Luana que é jornalista, né, pós-graduada em Relações Públicas. Luana, fala um pouquinho para nós de você, né? Não digo nem do tema, fala a Luana, né, da onde que é, né, como que chegou até chegar nesse tema. Prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu sou a Luana Oliveira, sou jornalista e pós-graduada em Relações Públicas e pós-graduada em SG para Comunicação e Marketing. Sou de São Paulo, presto serviço para assessoria de imprensa para as minerações de agregados, que é a Areia e Brita do estado de São Paulo. E hoje, exclusivamente, estou aqui também por um projeto de Goiás, então, que fiz toda a parte também de comunicação relacionada a esse projeto. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Ah, legal. Mas quem que é a Luana? Da onde que veio a Luana? Eu sou de São Paulo, nascida e criada em São Paulo mesmo. Eu sou santista, adoro futebol, adoro jogar vôlei, sou mãe, tenho 2 filhos, a Heloísa de 11 e o Thiago de 5. Então, além de ser apaixonada pelos meus filhos, sou apaixonada por futebol e por esporte. Que bacana. E o que levou a Luana a relações públicas? Eu gosto de lidar com pessoas, gosto de comunicar com pessoas. Eu acho que a gente aprende o tempo todo, desde que você também esteja à vontade para aprender. E a comunicação é um elo de aprendizado, de informações, de troca de ideias. Então, a comunicação é uma das minhas paixões também. Eu acho que a gente estar aqui, né, estarmos juntos, a gente vai aprender o tempo todo. Eu vou aprender com você, vou aprender com o Júlio e vice-versa. Então, a comunicação proporciona isso. Então, eu gosto muito de comunicar e gosto muito de aprender. Então, para mim, é um elo que tem entre esses eixos de comunicação, relações públicas e aprendizado. Mas em que momento da sua vida você falou assim, eu quero ser relações públicas, né? Porque geralmente a criança fala que quer ser astronauta, geralmente quer ser policial, geralmente quer ser médico. E aí chega num momento da vida que a Luana fala, eu quero ser relações públicas. Como que foi isso? Essa é uma pergunta legal, sabe por quê? Porque antes eu queria ser polícia. Então, como a minha família é militar, e eu estudei em colégio militar, então eu queria ser polícia. Só que eu tive um avô muito querido, e ele tinha um problema, então... calma, não vou contar uma história triste, não, só para contextualizar. E aí ele... a única forma dele se comunicar era através do jornalismo, porque ele não andava, ele tinha problema nas falas. Então, quando eu era criança, ele falava assim, o meu sonho é um dia ver ali Luana Oliveira e você tá contando uma informação. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas até então, fui prestar vestibular, prestei para Barro Branco, para ser oficial da Polícia Militar. Não passei. Falei, a segunda opção é ser jornalismo por causa do meu avô. E prestei vestibular, passei e comecei a gostar muito de jornalismo. Então, para mim, tudo que eu estava fazendo era muito de encontro com o que meu avô vinha me contando quando eu era criança. E aí eu fui cada vez mais gostando de jornalismo, de contar histórias, de escrever. E aí a Relações Públicas chegou numa pós-graduação, quando eu falei assim, eu quero lidar com empresas, né? Eu não me vejo numa redação, embora eu gostasse muito de cobrir matérias, de ser repórter, mas eu queria trabalhar com comunicação empresarial. Como que aqueles empresários poderiam se comunicar melhor? Então, era dentro disso, das relações públicas, que a gente trabalha isso. Como que a gente pode ajudar, incorporar a comunicação, se relacionar com o público externo, com seus clientes, com seus fornecedores, colaboradores, de uma forma assertiva, de uma forma com empatia. E as relações públicas, ela incorpora tudo isso dentro da comunicação institucional. Então, as relações públicas veio depois, na verdade, mas é muito de encontro com o jornalismo. Olha, você pontuou coisas importantíssimas aqui, né? Se a gente for parar para analisar, hoje a comunicação ela é praticamente tudo, né? E a gente vê como ela impacta negativamente e como ela gera proporções absurdas, né? Em qualquer fala. Principalmente quando você pega falas de pessoas que têm uma grande relevância nacional, internacional. Nós temos vários casos de sejam presidenciáveis, que de acordo com o que fala e como fala, o estrago é gigantesco, né? Até para relações. Nós tivemos agora um caso recente da Argentina, com um presidente falando algo sobre um outro país, sobre
né, a mulher de um outro governante. Então, como isso impacta, né, nas relações dos países. E trazendo isso para as empresas, né, que muitos que nos assistem, além de acadêmicos, já temos recém-formados, empresários na construção civil, você tocou num ponto importante, né, o porquê a Luana ela viu essa necessidade nas empresas. Porque quando a gente escolhe um nicho, o tal do Ikigai, né, que é uma das coisas que você faz o que você ama, né, tem um nicho de mercado interessante, tem várias coisas dentro do Ikigai que formam, né, o seu propósito de vida. Então, o que fez você fechar essa conta e falar assim, poxa, eu estou vendo aqui um nicho interessante, as empresas não estão se comunicando de uma forma assertiva, você chegou a pensar isso? Fala, tá faltando um toquezinho aí, né, onde eu consigo me encaixar, onde eu consigo pôr o meu trabalho. Sim, na verdade, assim, Alex, quando eu percebo que as incorporações, né, o que acontece? As pessoas conseguem formar opiniões se elas têm acesso à informação. E as empresas, na verdade, falam muitas vezes para si própria, né? Não passa a informação adiante para os seus stakeholders. Então, acaba não chegando aquela informação válida para esse público. E na faculdade, a gente teve uma disciplina chamada assessoria de imprensa. Como que você tem que se comunicar? Como seu porta-voz tem que lidar com a mídia? E eu percebia isso até assistindo do outro lado, quando eu era o público. E eu olhava e falava assim, mas eu não entendi nada do que ele falou. Tipo, eu não conseguia entender. Por quê? Porque para ele, para aquela pessoa, era algo muito claro. Mas ele não tinha, talvez, uma pessoa que esclarecesse, que orientasse ele de uma forma para falar, né? Por exemplo, quem é engenheiro, às vezes está falando de um assunto que para ele é muito simples, é muito fácil lidar com aquilo. Mas para um público mais leigo, não, a gente não consegue entender. Então, as relações públicas, essa parte de assessoria, vem muito de encontro a isso. Que é o quê? Você ter empatia com o seu público, você entender o que ele espera daquele resultado, que a pessoa que está do outro lado da mesa não tem essa noção. Fala, tá muito tranquilo eu falar sobre isso aqui, tá fácil. Mas para a gente não. Então, é exatamente equilibrar os pratinhos. Você equilibrar a informação com o seu público. E nesse espaço dos pratinhos, ter esse comunicador que vai te orientar. Então, isso vem junto com a faculdade, vem com o aprendizado do dia a dia, né? Porque não é uma receita de bolo. Para uma empresa X é isso, para a empresa Y é aquilo. Então, você vai modelando e vai trazendo as informações de acordo com o que o seu público espera e com o entendimento que vai ser bom para ambas as partes, né? Pessoal, olha só quanta coisa valiosa a gente já conquistou aqui em poucos minutos de podcast, né? Então, e o que é bacana, Luana, que você traz na fala, é uma coisa que eu percebo, né, na minha comunicação através do meu Instagram. Porque você toca num ponto bem legal, a engenharia ela é bem complicada, né? Que você chega em termos como, por exemplo, alvenaria, né, pilares de concreto armado, pé direito duplo, sabe, taludes. O leigo olha e fala assim, meu Deus, mas que está falando, né? Então, o meu cuidado é muito isso, né? Então, assim, existe quando você está se comunicando para uma área mais acadêmica, você tem um cuidado de usar termos mais técnicos. Como o meu Instagram não é ligado ao público técnico da engenharia, ele é mais para o leigo, então eu uso termos como parede, né, a própria coluna que o povo entende por pilar. Em vez de falar um talude, a gente tem o termo barranco, que o pessoal já fala bastante. Então, sabe, são formas de facilitar o entendimento. E muitas vezes um técnico olha aquilo e fala assim, mas que engenheiro de bosta que é esse? Porque que linguagem é essa? Então, eu acho que as engenharias têm um pouco desse problema, que é realmente focar no técnico, né? A pessoa ela quer ser técnica, ela quer mostrar que ela tem um conhecimento, só que não adianta de nada se a pessoa não entender, né? Essa responsabilidade não é sobre o falar, a responsabilidade é se a pessoa vai entender. Se a pessoa está falando e a pessoa está entendendo, beleza. Se não, está totalmente errada a comunicação. Depois nós vamos pincelar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu quero falar aqui com o Júlio César, né, que ele se apresente também. Hoje faz parte também do corpo técnico da APAP, que é a nossa associação dos engenheiros e arquitetos de Paranavaí, na área de comunicação. Júlio, se apresente. Meu nome é Júlio César e também estou aqui em Paranavaí há cerca de 22 para 23 anos, nascido e criado no Rio de Janeiro, e encontrei aqui no Paraná uma segunda oportunidade, tão somente de qualidade de vida, né, e também essa oportunidade de lidar diretamente com
os donos de empresas dos vários segmentos. E isso você trabalhando numa cidade grande é muito difícil, né? Nós trabalhamos numa sociedade que vai compartimentizando, seccionando ali a hierarquia de uma empresa. Então você fala com o superior, fala com outro superior, e quando você vê, você nunca consegue chegar ao dono da empresa. E na nossa área, que é a área da comunicação, mais propriamente dito, a comunicação integrada, você quer ter contato com quem assina o cheque, mas quem também sonhou aquele empreendimento. Em cidades grandes é muito difícil você chegar até eles, né? Eles são blindados por assessores e é parte da comunicação, esse ruído entre ele ter um anseio, você ter a solução comunicacional e se perder no meio de várias pessoas. Então, aqui, mais precisamente falando em Paranavaí, essa distância foi encurtada. E quando dava aula também no sistema Sebrae, dava aula também no Senac, eu dava aula para os donos das empresas. E aquilo me encantou. E os donos da empresa, não, rapaz, você tem um sotaque diferente, você vem de onde e tal, você faz mais o que além de dar aula? E eu comecei a mostrar que até então, isso há 22 para 23 anos atrás, fazia os sites e ninguém nem sabia o que era site, ninguém sabia que linguagem de internet utilizar para mostrar a própria empresa. E neste papo sem intermediários, o dono me mostrava o que ele fazia, eu me apaixonava por aquilo, colocava na minha mochila um notebook e uma câmera digital, aquela Cybershot, e ia para chão de fábrica. E ali eu começava a tirar as fotos jornalísticas e fotos também publicitárias e desenvolver o site ali mesmo. Então, em resumo, eu fui começando a entender as várias indústrias que temos aqui na nossa região e desenvolver um trabalho comunicacional de acordo com aquilo. A linguagem do dono, a visão do dono e, obviamente, conectando aquilo à internet, né? E, por fim, tive a oportunidade de conhecer vocês da APAP e ser convidado a dar essa ênfase do que os engenheiros, os arquitetos fazem no seu dia a dia, traduzindo, igual o Alex falou, numa linguagem de legenda, que a gente diz, né? Se todo o profissional viesse com legenda, seria ótimo. Eu poderia usar todos os termos que eu aprendi, está traduzido ali num formato em que qualquer uma pessoa possa entender. Então, esse é o nosso cuidado, é de entender o dono, entender a gestão, entender missão, visão e valores da empresa e transformar isso numa linguagem acessível para qualquer pessoa. A tal ponto da pessoa falar, nossa, mas por que existe aquela empresa? Ela existe com esse propósito e ela está desenvolvendo com colaboradores este endomarketing também, né? Como nós falamos na palestra de ontem, fazer com que a pessoa goste de trabalhar dentro da empresa, porque ela entende os pilares da empresa, como trabalhar na Romeira. Por que você é um projetista? Por que você é um arquiteto? Por que você é um engenheiro que está ligado à empresa do Alex? Porque ali eu tenho uma expressão do meu trabalho, mas eu também confio na visão que tem aquela empresa, né? De entregar sempre o melhor, de esclarecer cada fase do projeto. A pessoa chega com um sonho, entrega esse sonho na sua mão e você tem toda a gestão desse sonho, mas você também conhece a parte técnica. Hoje é impossível levantar mais um pilar porque choveu. Como que você vai explicar isso para uma pessoa que entregou os seus recursos e o tempo está passando? Por culpa da chuva a gente não está fazendo isso. Então está todo mundo de braços cruzados? Não, nós temos um cronograma, né? Então esse aprendizado de entender o negócio em todas as suas esferas e comunicar esse negócio para o cliente, para o usuário, é que faz a graça da comunicação integrada. Bacana. Já traz para a gente alguns nortes, né, da importância que é já se comunicar, principalmente agora nesse mundo de redes sociais, né, que tudo é muito rápido, tudo é muito ágil e a gente está vendo as pessoas muito ansiosas, né, pelas informações muitas vezes com pouco crédito, informações vindo de quaisquer pessoas, né, porque a internet ela deu voz para a grande maioria. Infelizmente tem pessoas que usam de forma ruim a comunicação e tem pessoas que usam de forma adequada, né? Acho que assim, uma das coisas que eu sempre gosto de deixar para as pessoas é que procurem
fontes confiáveis. Tem dúvida? Pelo amor de Deus, confira as coisas. Tem pessoas republicando coisas ou repostando coisas absurdas, né? Isso faz parte da comunicação. Porque assim, às vezes você está nos assistindo agora e está achando, poxa, eles estão falando só para grandes multinacionais, para grandes empresas. A mesma conversa vale para você como pessoa. Você que usa o seu Instagram de forma pessoal, muitas vezes você nem sonha, mas você está estragando, acabando com a sua imagem pessoal, tomando algumas bandeiras que muitas vezes você nem acredita. Então, tem que escolher bem as montanhas para que a gente escale, né? Então, se você quer entrar numa briga, se informe, estude, né? Para que a gente consiga. Então, você também que é estudante, eu escuto muito isso. Quando eu me formar, eu faço um Instagram. Quando eu me formar, eu vou mexer com tal coisa. Não, cara. Não, cara pálida. Vai construindo, né? Vai já construindo na sua área acadêmica, já vai construindo uma certa autoridade, né? Já vai criando um certo posicionamento. Isso é muito importante. Isso vai passar a permear pela comunicação, né? Uma coisa que eu sempre deixo hoje, uma coisa que a gente vai pontuar muito, é sobre intenção, né? As pessoas elas pegam um celular, filma qualquer coisa, posta qualquer coisa, tá em qualquer lugar, posta aquilo sem uma intenção. Simplesmente pelo fato de falar qualquer coisa. Parece que é um desabafar, né? E as redes sociais você tem que tomar muito cuidado com esse desabafar, né? Porque o problema não é o que você está postando, é o que as pessoas estão entendendo. Você está postando o quê? E às vezes você está falando, não, só estou postando um prato de comida. Mas às vezes a pessoa está falando assim, não, olha lá, está querendo se aparecer, está no restaurante chique, não tem nem onde cair morto e está querendo não sei o que lá. Então o que você está comunicando, você está falando, nossa, eu só estou postando um prato que eu gostei. Mas a pessoa que está entendendo pode interpretar de milhões de formas. Então é um cuidado muito grande que eu tenho para estar postando. Então eu tenho mais de 1000 postagens dentro do meu Instagram. Todas elas teve uma intenção. Faz parte de um contexto, pelo menos um pré-contexto, né? Não tem uma coisa assim que estou postando aleatório. Também se eu posto uma foto com a família, com a minha esposa, eu estou querendo comunicar algo. Que eu sou, né? Eu tenho uma esposa, que eu sou casado, né? Uma fotinha do cachorro, eu estou dizendo que eu gosto dos animais. A gente tem que ter uma pré-intenção, principalmente se você quer usar suas redes sociais de forma profissional, né? Que as pessoas tendem a usar de forma muito amadora, na minha visão, a comunicação. E você tem uma ferramenta extraordinária na mão hoje para se comunicar e a gente leva muitas vezes ela na brincadeira como simplesmente usuário. Mas vamos pular um pouquinho esse tema aqui, que nós temos um tema muito bacana que é falar sobre esse projeto de transmineração. E ele traz muita coisa, né? Porque quando a gente fala de mineração em si, nós estamos falando de várias tragédias ambientais, vários problemas. Pelo menos o senso comum trata isso como uma exploração desenfreada, como alguma coisa só de questões de capital. As pessoas só querem enriquecer, explorando a natureza, destruindo o bioma, acabando com tudo, natureza. E como que funciona isso? Como que a gente comunica de uma forma, né, de uma forma que essas empresas consigam dizer que uma área será explorada, mas que essa área terá uma certa recuperação, se essa recuperação é válida, se nós temos exemplos de bons casos que foram feitos em termos de reaproveitamento dessas áreas, quais são os principais cases que nós temos em nível Brasil, talvez em nível mundial, se tem alguma coisa. Queria começar com você, Luana. O que você me fala sobre essa questão, né, que está tão em alta, né? O projeto Transmineração é um projeto do CIEG, que é um sindicato das empresas extrativas de Goiás e do Distrito Federal. Então, é um projeto que visa informar as pessoas de antigas áreas exploradas pela mineração e que foram recuperadas para o uso da sociedade. Então, o Transmineração trouxe alguns cases, né, de sucesso pelo Brasil, que a gente apresentou, né, daquela antiga área que foi uma mineração de areia e hoje é um parque, ou que foi uma pedreira e hoje é um cartão postal de uma cidade. Então, a gente trouxe diferentes usos para informar, porque às vezes a gente acaba indo naquela área e nem sabe que foi uma antiga mineração, né? E por que ela foi recuperada daquele jeito?
Então, também tem um objetivo, né? Teve um estudo, teve profissionais que acharam melhor fazer daquela forma do que construir de outra forma, pela questão da natureza, do que o solo, né, pode trazer para uso comum da sociedade. Então, Transmineração é um projeto, né, que informa, comunica a sociedade sobre diferentes cases do Brasil. Então, um dos cases assim, que a gente gosta muito de comentar é em São Paulo, que é o Parque do Ibirapuera, que era uma antiga área de mineração de areia. Não sei se vocês conhecem, mas logo que entra no parque, Ibirapuera, aquela lagoa era uma antiga cava de areia. Então, ela permaneceu ali, onde hoje tem peixes, patos, gansos. E o Parque Ibirapuera é o nosso principal cartão postal, né, da cidade. E era uma antiga mineração. Então, talvez as pessoas frequentem o parque e nem sabem, né, que era uma antiga mineração ali. E ali as pessoas fazem área de lazer, esportes. É um parque gigante que tem museu e tem todas as outras áreas ali para uso comum da sociedade. E o que acontece também é que teve todo um estudo. Tipo, antigamente contam que era para ser um aeroporto ali no Parque Ibirapuera. Mas por causa do crescimento da população da área urbana, nem imagino como ter um aeroporto ali hoje, né? Como que os aviões iriam parar ali, iriam descer ou subir e tal. Então, hoje é um parque muito conhecido na cidade de São Paulo. Outros cases também, trazendo aqui para a região do Paraná, tem a Ópera de Arame, que é uma antiga pedreira, e ela hoje é um cartão postal, né, de Curitiba. Assim como as pessoas visitam outros lugares, convido para visitar também a Ópera de Arame, porque tem todo aquele paredão que continuaram, né, com aquele paredão ali da antiga extração da brita. E hoje ela é totalmente recuperada. Então, você entrando, tem toda aquela plataforma, né, de aço ali para as pessoas chegarem até aquela concha de metal. Dentro dessa concha tem um auditório, que ali tem shows, tem teatros, tem muito convite, né, da cultura para as pessoas. Embaixo tem um restaurante. Então, e tem uma parede da fama, que o pessoal chama, que teve grandes eventos ali. Teve Roberto Carlos, teve o Paul McCartney. Então, teve vários... Chico Buarque, teve outros artistas, né, que ficaram marcados ali na Ópera de Arame. Então, ali, quem vê... Acho que hoje deve ter uma placa. Na época que eu fui, não tinha. Mas aqui é uma dica e uma sugestão para essas áreas receberem essas placas, né, informando a sociedade que ali era uma antiga mineração e hoje é para uso comum, para uso da sociedade. Porque isso é uma forma de comunicação, uma forma de informar as pessoas aonde elas estão indo. E isso traz muito de encontro à nossa cultura, à nossa história, né? De falar, olha, que legal, eu estou numa área que era uma antiga mineração. E olha como ela é hoje. Então, ela ajudou para a construção civil, para o desenvolvimento local, e hoje ela ajuda também para a questão de lazer, encontros familiares e cartão postal da cidade. Então, essa é uma sugestão. Luana, vou ser bem honesto. Acho que a minha visão... E olha que eu sou engenheiro civil, nós temos até uma certa capilaridade dentro dessas informações, e eu nem sonhava, né, que o Parque Ibirapuera era uma área de mineração, que a Ópera de Arame tenha sido também. Você imagina o senso comum, que nem é das engenharias, né? Como que a informação ela é importante, né? Que a gente tem vivido um momento que eu acho que nem muitas vezes falta de informação. É a desinformação. Às vezes até a desinformação é pior do que a falta de informação. Então, porque assim, o que eu volto a frisar, quando você fala em mineração, só vem devastação na cabeça, só vem destruição, porque a única coisa que eu vejo a TV, os meios de comunicação informarem são áreas devastadas. Então, você olha qualquer vídeo que fala sobre mineração, você vê toda aquela área sendo praticamente destruída em visão de natureza, em visão de tudo, né, que a gente fala. E na verdade, Alex, o que você comentou é muito comum. As pessoas, né, você acabou de falar, ter essa visão da mineração. E, infelizmente, não percebe que tudo que nós usamos aqui vem da mineração. E isso faz muito
parte do nosso dia a dia. Mas por quê? Porque elas não têm essa informação, elas não têm esse contato, né? Então, as minerações, elas têm e se preocupam muito com a licença social. Não é uma licença que tem uma obrigatoriedade pelos órgãos fiscalizadores, mas vem muito de encontro com o que o minerador quer informar a sociedade, né? Então, a gente adoraria falar assim, a gente vai abrir uma mineração aqui. Mas não é assim que funciona, porque primeiro precisa fazer um estudo do solo para saber se naquela região pode abrir uma mineração, tem minério para ser extraído. Então, o que acontece? Por causa do crescimento populacional, né, a área urbana chegou muito perto da mineração. Antigamente, as minerações eram mais afastadas da região metropolitana. Hoje, não. Então, está muito perto. O que precisa fazer? Ter a licença social. Abra as portas da sua empresa, convide a sociedade a conhecer sobre o processo de extração. Mostra o bem que aquele minério está fazendo para o desenvolvimento da sua cidade, que a sua casa precisa daquela mineração, né? Então, isso a gente faz tudo o quê? Com a construção, que é o que você comentou anteriormente. A gente vai construindo a informação, a gente vai construindo a sociedade ter acesso para aquela informação do que é a mineração. Para que usa areia? Para que usa a brita? Né? Como que é a mistura do cimento? Como que chega o metal? A questão de vários minérios dentro disso. Existem tipos de areia que uma areia mais fina é para o vidro. Não necessariamente é para a construção civil ali. Vai ter um outro tipo de areia que é para acabamentos. Então, você vai informando as pessoas, você vai informando as crianças, a sociedade que está em torno da mineração. Então, essa é a licença social. Você informar, você comunicar por que a mineração precisa, por que a sua cidade precisa de mineração. E isso com trabalho com responsabilidade. Né? Você também precisa as minerações precisam estar ligadas a essa questão de segurança, de responsabilidade social, de se preocupar com o meio ambiente. O transmineração vem muito de encontro com isso. Você extraiu, você minerou, e o que você vai fazer com aquela área? O que você devolve para a sociedade? Exato, porque o solo é da União. Então, você precisa devolver, você precisa ter essa preocupação. Você precisa ter o TCRA, que é um termo de compromisso de responsabilidade ambiental. Você vai falar, olha, eu vou minerar, mas eu me preocupo de devolver a área assim, assim, assado. E isso vem de encontro com engenheiros, com arquitetos, com outros profissionais, né, de gabarito que possam orientar aquele minerador a recuperar aquela área. Então, isso que a gente fala muito assim, hoje é o ESG. O ESG, na verdade, ele já tem há muito tempo. Só que hoje as gerações atuais brigam e se preocupam com isso. Eu estava até comentando com o Júlio aqui que antigamente eu, com a idade da minha filha, eu não me preocupava com aquela área. Hoje a minha filha ela tem aula sobre mineração, sobre as 17 ODSs da ONU. Ela pergunta, que ela sabe que eu trabalho com isso, mas depois da mineração, que ela conhece mineração, o que ele vai fazer aqui? Vai ficar esse buraco? E esses equipamentos? Por quê? Porque é uma geração que vem se preocupando com o meio ambiente. Eles querem saber. Então, é uma geração que veio para ficar e a tendência é essa. Não tem como mais a gente largar. Não, tem que se preocupar, tem que devolver para a sociedade e tem que recuperar de forma sustentável. Então, o transmineração é muito de encontro a esses cases, né? De trazer sobre essa questão da sustentabilidade também. Se vocês me permitem amarrar essa ideia, nós começamos esse podcast falando sobre a necessidade da comunicação e a comunicação assertiva. Porque a comunicação é esse cinturão que faz com que a pessoa entenda o seu ambiente e ela enxergue um pouco mais, transculturando o seu dia a dia. Por quê? Dentro das academias, quando damos aulas, por exemplo, de marketing, nós falamos daquela síndrome das 24 horas. Vamos aplicá-la aqui? O que seria isso? Quando você não conhece o produto, o serviço, o monumento, a obra, você nunca viu aquilo. A Luana está passando por isso. Ela chegou aqui ontem, está conhecendo a cidade, então tudo para ela é novo. Naturalmente, nós entendemos que aquilo novo deve ter no máximo 24 horas de existência. Por quê? Porque eu não conhecia, passei a conhecer. Então, nós não mergulhamos nasquelas perguntas que nos fazem refletir. Quem construiu? Quem projetou? Né?
Qual o consenso comum que disse que esse prédio ficaria melhor aqui? Aqui seria um bom ponto comercial, aqui seria um hotel, aqui seria uma área de extração, aqui viraria um parque. Então, por aquilo ser novo para nós, nós não identificamos datas, processos e pessoas envolvidas. Portanto, hoje, quando os nossos filhos começam a estudar tantos monumentos, eles nos perguntam com essa facilidade: o que fez isso aqui? Quem construiu? Quem fez? E nós, enquanto profissionais, quer da engenharia, da arquitetura, os entrantes, devemos ter essa preocupação também. Por que ali é uma mineração? E por que aquilo ali agora é um parque? Saber traduzir que aquilo não tem somente 24 horas, aquilo tem décadas de desenvolvimento, ajuda a gente a entender e devolver para a sociedade perguntas inteligentes e cobrar também. Mas por que aquilo está abandonado? Por que aquilo não pode vir a ser algo público? Então, eu desafio vocês que gostam aí brilhantemente de filmar lugares, que tem blogs, que tem vlogs, viajem até Curitiba, deem uma olhadinha no Ópera de Arame que foi falado aqui, mas leve para o seu público, você que tem essa capacidade, essa comunicação assertiva, conte a história do Ópera de Arame. Assim como o Alex acabou de dizer, olha, dentro das engenharias a gente não estudou isso. Você que tem uma câmera na mão, visite Curitiba. Mas mostre que aquilo tem uma história. Aquilo não nasceu do nada. Alguém chegou ali e falou, eu vou criar aqui um Ópera de Arame, porque... Não, aquilo já foi utilizado, foi reprocessado. Então é essa a capacidade que o ser humano hoje tem, que o Alex falou. Você é um comunicador nato. Comunique de forma assertiva. Pegue todo esse seu ímpeto de gravar vídeo, de comunicar às pessoas, vai atrás da história. Né? Nós somos um país carente de estudar as próprias histórias. Não aquela história de 1500, com todo respeito, mas a história que está acontecendo hoje, há décadas, há gerações tão presentes. Esse é o papel da boa comunicação. Não, e eu achei bacana também do que a Luana trouxe, principalmente aí sobre a questão da nova geração, como que ela está interpretando as coisas e como que está acontecendo. Mas uma coisa assim deveria preocupar, né? Porque dependendo da idade de quem está assistindo, ele pegou um modelo de mineração, ele pegou uma certa dificuldade de mineração. Eu digo porque da época do meu pai, que era garimpeiro já, então assim, já era um tipo de mineração. E a dificuldade que era minerar era absurda. Você carregar o motor nas costas, usar uma draga para tirar ali aquele produto do rio ali, do coisa. Então você via uma dificuldade tremenda. Eu imagino se ali, vamos pegar a década de 70, se tivesse essas PC que tem hoje, tivesse essas coisas, mas tinham acabado com tudo. Então acho a sorte nossa ainda é que as coisas em termos de mineração, conforme elas foram evoluindo, teve que haver também um cuidado muito grande na questão ambiental, porque é muito difícil você ponderar, é uma linha tênue muito perigosa entre exploração e ambiente, né? O meio ambiente principalmente. Porque naquela época que praticamente se tinham poucas regras, poucas leis, os caras tinham acabado com tudo. Então assim, hoje a gente está resguardado de leis, está resguardado questões internacionais. Então a comunicação, a globalização, ela permeou sobre isso e ajudou muito a gente não destruir grandes áreas. Porque se fosse com a tecnologia que nós temos hoje e sem a informação, tinha acabado tudo. Porque a exploração ia ser 1 milhão de vezes superior ao que foi de forma manual. Quem teve acesso a alguns documentários de Serra Pelada, por exemplo, com milhares de trabalhadores ali cavando, hoje você não teria nada daquilo. Uma máquina daria conta de fazer todo aquele serviço. Você imagina o potencial que tem hoje de exploração, sem as leis que nós temos hoje, com a potência que nós temos hoje em termos de equipamentos, de tecnologia de ponta, teria se devastado tudo. Então, assim, já agradecer de fato ao universo a gente ter evoluído com uma certa calma, uma certa cautela, mesmo assim gerando grandes danos. Por mais que a gente venha falar, né, de transmineração, que venha gerar alguns benefícios, alguns impactos, mas acredito também ser algo que ainda está sendo levado em conta, porque nós temos áreas que simplesmente para se recuperar ainda vão levar mais de centenas de anos.
Então isso é muito difícil, você passar a gente quer passar uma visão bacana das coisas, mas existem também ambientalistas, existem pessoas que brigam ali, né, de forma fervorosa quanto a isso. E a gente sabe que a visão de um ativista ela foi importante para a gente chegar também nas leis atuais, brigas também, até para que a gente pudesse ter essa visão que a gente está hoje de preservar o meio ambiente. Mas acho que da fala, Luana, que mais me pegou, que eu não tinha essa visão da junção da mineração com o sonho. Né? Porque hoje, se você perguntar para a pessoa que está realizando o sonho da casa própria, ela não sonha que para isso precisou ter exploração, em termos de um minério. Ela precisava da areia ali. Eu estou falando pelo menos da nossa região, né? Porque as pessoas estão muito nesse negócio, a gente tem que ser 100% ambiental, a gente tem que ser 100%... Rapaz, para ser 100% seguro, ambiental e tal, tem que tirar o ser humano da Terra, porque tudo que a gente faz gera um impacto para... Qualquer ação nossa gera um impacto para o meio ambiente, né? Então o ser humano, acho que ele é um dos piores destruidores do meio ambiente. Não estamos falando só da mineração, o próprio ser humano carrega isso. E eu achei muito bacana esse link, né? Fala assim, olha, o seu sonho ele é realizado através dessa ação. Nós estamos vivendo um momento de guerra energética, né? Onde tudo, a energia, a eletricidade faz parte. Desde um carregamento do celular até o carregamento de um veículo e tudo que vem acontecendo. Então, olha a exploração até mesmo de lítio, de coisa, hoje cresceu de forma... Se não tiver esse minério, para tudo. Como que eu vou ter um crescimento energético? Como que eu vou ter um crescimento de tecnologia? Então, juntar... Você gosta de utilizar o celular? Você quer realmente esse carregamento no seu veículo? Você quer... Mas para isso eu preciso disso. Eu preciso dessa exploração. Só que hoje está legal. Acho que falar sobre isso, né? A forma de você indicar que você está ajudando no desenvolvimento do país, ajudando no crescimento econômico, mas de uma forma que gere o menor... Acho que essa é a briga hoje, essa é a palavra correta. Gerar o menor impacto possível. Né? Porque o impacto existe. Impossível você chegar lá numa paisagem, modificar aquilo e falar, não teve impacto. Não, com certeza vão se perder centenas de vidas, milhares de coisas ali que está no dia a dia. Isso é uma coisa muito séria. Mas existe pelo menos uma preocupação que já não se tinha antigamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa preocupação e realmente um pouquinho mais sobre esse link, né, de como a gente pode melhorar isso e como a nova geração ela consiga entender essa necessidade, até mesmo para não ficar simplesmente sentado num sofá embaixo de uma cobertinha quente, só com o dedinho brabo ali, falando um monte de bobagem sem entender, né? Tá usando tecnologia, energia e acho que aquilo ali vai vindo do além, né? Não vem, tem que ser... Muito bacana essa colaboração. Primeiro, hoje, né, o setor de mineração ele trabalha fortemente com a autorregulação. Então, vem muito de encontro também com essa nova geração. O que é a autorregulação, né? Trazendo um pouquinho do estado de São Paulo. Lá eles têm o MRP, que a mineração trabalha fortemente com movimento e responsabilidade de peso. Então, não se pode mais carregar com excesso de peso, né? Embora ainda não é uma lei, vamos dizer assim, mas há uma certificação junto com a BNT e com um trabalho com os órgãos fiscalizadores das rodovias, né? Então, isso é uma das ações de autorregulação da mineração. Outra ação é o CAD Minério, que para você participar de licitações, você precisa ter um cadastro da sua empresa e tem que ter umas normas, os documentos específicos para participar disso. Por quê? Porque é como você falou, a mineração ela tem uma imagem muito negativa. Embora nem todas as minerações são iguais, mas às vezes por falha de uma, todas as outras acaba tendo uma imagem negativa. Então, assim, a gente procura informar, ter esse trabalho com relações públicas para mostrar os diferentes tipos de minerações. Não é porque uma errou num determinado estado que significa que todas erram também. Então, no estado de São Paulo especificamente, tem esse trabalho, essa preocupação com a autorregulação. E além de ter essa nova geração,
É uma preocupação dos mineradores, dos empresários atuais. Vamos trabalhar com responsabilidade. Já que você falou, o seu pai, na década, vamos pôr, de 40, 50, trabalhava dessa forma. Hoje não é mais aceito. Não dá para ser assim. E não deve ser assim. Né? Porque as coisas foram se atualizando. As pessoas se atualizaram. Antigamente, para você fazer uma mineração, um processo de extração, não tinha tantas leis, tantas regularidades. Hoje tem, e tem que ser cumpridas, porque você está trabalhando com vidas, você trabalha com pessoas, você precisa construir, você tem todo o desenvolvimento econômico, mas através disso tem o quê? Nós temos as pessoas, né? Então a gente precisa ter responsabilidade. Então, dentro disso, a mineração ela vem se adequando às novas leis, até mesmo por incentivos próprios, para que tenha um trabalho com responsabilidade. Então, isso está muito dentro de autorregulação. Com questão da mineração também, né, dentro desse projeto do Transmineração, a gente quis mostrar que tem diferentes áreas para diferentes usos. Nem sempre precisa ser um parque. Nem sempre precisa ser ligado ao lazer. Então, tem um case no Rio Grande do Sul, que é um restaurante dentro de uma antiga mina de ametista, que é aquela pedrinha roxa, né? Então, o restaurante inteiro é uma mina, o restaurante inteiro tem essa preservação do teto ao solo dessa ametista. Então, as mesas são feitas da pedra, cadeiras. Dentro desse restaurante também tem uma parte de boliche. E a última informação que eu tenho é que eles querem ampliar essa mina com um hotel, com uma outra área de lazer. Então, assim, tem muito a se ganhar, né? Não é porque teve toda a extração, a exploração e acabou. Então, e não necessariamente precisa ser um parque. Então, esse, por exemplo, é um restaurante que fica numa mina subterrânea. E você que teve a curiosidade, está passando aqui na tela, inclusive nós colocamos na edição, lugares belíssimos aqui que nós, por ignorar a existência, acabamos preferindo estar nos grandes centros. E outro detalhe que o Alex também mencionou, muito importante, é fácil, né, dizermos assim, olha, a partir de agora eu sou contra o uso da carne na dieta de uma pessoa. E eu vou lá e elenco motivos, vi isso em algum vídeo, mas e a que você comeu até então? Né? Quer dizer, é fácil elencar uma bandeira, levantar uma bandeira, quer seja pelo socialmente correto ou pela vibe do momento, e não se excluir do uso daquilo de alguma maneira. Né? Então, assim, nós temos essa facilidade da crítica, sem apontar algo construtivo para essa crítica. Né? O papel que nós temos defendido nesse podcast é que a comunicação ela tem que entender os dois lados. Né? Esse link que o Alex tanto pontuou aqui é como nós, profissionais que entendemos a missão, visão e valor daquele negócio, daquele serviço, daquela extração, a cadeia produtiva, gente, porque como a Luana falou do movimento responsabilidade de peso, nós estamos tratando ali de mineradores, estamos tratando de terceirizados, nós estamos tratando de receptores. É fácil falar, olha como que estão esburacadas as nossas rodovias, de quem que é a culpa? Né? Do minerador que carregou aquele caminhão, porque ele quanto mais couber dentro daquele caminhão, mais venda e recurso entra, ou é de quem está fazendo frete? Né? E quem é que está pedindo aquele frete para ter no seu material de construção, na sua loja? Então é toda uma cadeia intricada que é muito difícil você ser um simplista. Né? Nós somos simplistas por muitas vezes. Isso aqui tem que acabar. Mas ele não tem a noção de quantas pessoas envolvidas ali. E o trabalho que eu tenho acompanhado, Alex, juntamente com a Transmineração, não somente pela realização do site, que eu também desconhecia esses 8 cases que a gente tanto fala, da revista que nós fazemos a cada 3 meses do setor, é o trabalho que a Luana, por exemplo, tem de conclamar as crianças, levar as crianças de São Paulo, dos arredores, para pisar no que a gente costuma dizer chão de fábrica, chão de obra, pisar ali. Ela ter a oportunidade de sair de uma sala, né, de um ambiente controlado,
por vezes teórico, e pisar, ver areia. E depois eu gostaria que você contasse aquela história daquele rapaz, né, do que ele sentiu, ver, tocar, tanger, ver gente, ver máquinas grandes, máquinas que são... Só o pneu da máquina é maior do que... Né, é um monstro. Ver tudo aquilo e entender que o ser humano precisa daquilo para transformar e dar um pouco de conforto a fazer as coisas funcionarem. Então não quer dizer que aquilo seja um mal necessário, mas aquilo pode ser retransformado. E por fim, antes de voltar a palavra a vocês, tem cases aí maravilhosos de sucessão familiar. Isso nós falamos na feira que estamos produzindo. Rapaz, é inacreditável como nós estamos no limiar de uma geração passando o bastão para outra. Né? Nós, na última edição da revista, e também depois nós vamos deixar o link para você ver essa matéria, tem lá um case de um pai fundador, através de todo aquele ecossistema, daquela gestão ali dos recursos, formou o filho e o filho volta para trabalhar, mas com novas tecnologias. E na foto que nós publicamos, o pai está todo orgulhoso. Porque é uma nova geração que tem muito mais pegada de cuidado. Ele entende, sim, que o mundo ele não é infinito, os recursos não são infinitos, e se você quer trabalhar com aquele recurso, você tem que estar dando a ele oportunidades, como você mesmo falou, de recuperação. Prazo de recuperação. Nada, repito, tem 24 horas. Aquilo leva tempo. Então, se eu quero avançar com um tipo de exploração aqui, e até eu acho que o nome exploração é muito pejorativo, né? A extração aqui, eu tenho que, em contrapartida, repovoar aquilo, o ecossistema, tratar. Porque se eu ficar só pegando e não devolvendo, vai me sobrar o quê? Nada. Exatamente. E é bem isso mesmo, a mineração é muito familiar. Então passa de gerações, né? Tem até esse caso que o Júlio acabou de comentar, que fica no Oeste Paulista. É um minerador que formou seu filho. O minerador não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas fez questão, e o filho também, de estudar. Então hoje o filho ele tem uma outra visão, com questão de segurança, com trabalhar de forma correta dentro das leis, que o pai, infelizmente, não tinha tanto conhecimento, então trabalhava de uma outra maneira. Mas, pelo filho estar à frente, hoje acredita. E acaba tendo um choque mesmo, né, de realidade, de idades e tudo mais, mas eles se dão muito bem trabalhando juntos. Ele entende, junta o pai com toda a sua bagagem, né, e o filho com a construção de novas ideias. Então, eles trabalham muito juntos, assim, e o que o Júlio falou é um orgulho, né, porque o pai está passando o bastão, né, para o filho, que certamente vai trabalhar muito de encontro com o que o pai foi ensinando e também com o estudo que ele teve. Então, já é uma geração que vem mais se preocupando, que vem com novos estudos, com uma nova ideia, né, para a mineração possa se desenvolver melhor e dentro de responsabilidade social e sustentabilidade dentro disso. Aquele dia da água, aquele trabalho que você faz. Claro. A gente chama de educação ambiental. Então, a gente convida as escolas ao entorno da mineração para conhecer, né, o processo de extração. É uma mineração que fica no Vale do Ribeira. A extração dela é de leito de rio, de areia. E aí, a gente teve o convite, né, convidamos, na verdade, a APAI para receber as crianças dentro da mineração. E para a gente foi todo um desafio, né? Como que vamos fazer para essas crianças, né, com cadeira de roda, ou às vezes tem alguma especialidade com questão do ruído, um ambiente totalmente fora, né, do que eles estão acostumados, né? E eu vou te contar, Alex, que foi muito mais prazeroso para nós, da empresa, do que para eles. É muito emocionante você ver a oportunidade deles sentirem a areia, ter o acesso, né, da granulometria, de você pegar. E uma das crianças, que era um cadeirante, e a gente estava muito preocupado como que ele ia se locomover dentro da empresa. E foi totalmente assim, uma estrutura muito simples. E o que eu quero dizer com isso? Quem quer, faz. Quem tem a vontade, consegue. E aí, para mim é emocionante, porque como mãe e como profissional.
porque as mães também ficaram felizes da empresa proporcionar isso para os filhos. Porque era uma realidade muito longe, né? De falar, talvez os filhos nunca teriam oportunidade de sair da APAE ou de ter contato com uma empresa. Uma experiência única, né? Total. E aí, esse aluno, ele não se comunica assim como nós, né? Ele tem um probleminha na fala, mas ele batia a palma e gritava muito dele sentir areia. Então, a professora falou que era uma forma dele mostrar que ele estava feliz, dele ter contato com a areia, com a mineração. E isso foi um projeto que a gente firmou compromisso com eles. Todo mês de setembro, que é um mês comemorado a inclusão social, a gente receberá a APAE na mineração. Então, o ano passado foi essa turma, esse ano vai uma outra turma, e é magnífico. Além disso, eles também fizeram um plantio. Então, eles tiveram contato com a terra, a cova já estava pronta, mas eles quiseram sentir areia, tirar o plástico, aí a gente ensinou onde deveria depositar o plástico, enfim. Foi todo um processo, assim, além deles andarem pela mineração, eles verem o rio, o processo de extração, e a gente tratou normal, foi uma comunicação normal. A gente teve a orientação das professoras, né? Como é que a gente deve comunicar com eles, não sei o que. Ela falou, normal. Não precisa tratar como criancinhas, mas falam com eles normais que eles vão entender do jeito deles. E eles entenderam. Depois, como que a gente sabe disso? Porque depois eles fizeram desenhos, né, demonstrando a gratidão desse dia. Outros escreveram, outros dançaram. Então, de acordo com que eles se sentiram à vontade, eles devolveram para a gente esse resultado. Então, assim, para quem trabalha com esse setor, quem trabalha com essa questão de educação ambiental, é um case muito legal de você convidar as crianças a irem até a sua empresa, mostrar, né, sobre o seu trabalho, mostrar como é importante, porque as crianças elas vêm com formações, elas vêm com informações também, além de formar, elas informam. Então, é muito importante você ter essa troca, né? E às vezes a gente acha que a gente está ensinando, na verdade a gente está aprendendo, porque as crianças elas estão na frente, né? E vêm com uma energia que aquilo é um trabalho fantástico. Você renova a sua energia, a gente faz esse trabalho e a gente já está pensando no próximo, porque é um dia diferente, é um dia muito gostoso de ter essa troca de comunicação e informação. O ideal seria realmente a gente ter uma sociedade em que oportunizasse as várias visitações, né, Alexa? Imagina um adolescente, uma criança, pisar num canteiro de obras, ter, como a Luana falou, o tato de colocar um EPI, colocar um tampão, entender que aquilo é necessário, colocar um capacete, espelhar ali que ele pode ser um novo engenheiro, um novo arquiteto. Eu acho que essa é uma boa visão, principalmente para você trazer as pessoas, né? E outra, isso é uma nova geração, né? Então isso é muito importante, porque a gente sabe que é a base, em tudo, né? A base tem que ser bem ouvida, bem analisada, levada nesses locais para que a gente consiga ter um futuro melhor. Porque nós vivemos uma era de experiência digital, não é? Nós estamos perdendo um pouco a questão do tato. Se você perguntar, a maioria dos adolescentes hoje, eles têm uma gama de informação superior à nossa, que temos anos de vida. Por quê? Porque eles estão sendo bombardeados de informação de todo tipo. Com uma pesquisa de segundos, tudo aquilo aparece na tela, mas eles estão perdendo o tato, a experiência. E você só consegue ter juízo de valor quando você experimenta, né? Porque senão você acaba sendo o quê? Influenciado por o que aquele diz, aquele outro achou, né? O que experimenta. Não! Se dê a oportunidade de ter o privilégio da dúvida, de dizer, olha, a minha profissão para o futuro está muito cedo ainda para escolher, então eu tenho a oportunidade de entender qual a diferença da engenharia e da arquitetura. Sim. Precisam ser antagônicos, porque hoje a gente vive também num antagonismo ferrenho. Se não é isso, tem que ser aquilo. Não! Espere, experimente, pergunte,
né? Faça tours dentro de empresas, como acontece no caso da mineração, né? Você que é gestor de grandes obras, você que é gestor de grandes empreendimentos, comece a pensar sobre isso. Comunicar, às vezes, não é tão difícil assim, né? Reúna a sua comunidade. Se você não sabe como, existem tantas entidades que têm esses projetos que ficam esperando de gestores essa oportunidade de abrir as suas portas, de fazer um programa, né, de visitação, a fim de que você consiga mostrar essa transformação da transmineração, de você sair do seu mundo e até, digo mais, você está a longo prazo e a curto prazo também chamando para o mercado aquela mão de obra que hoje te faz falta. Isso é legal, Júlio, sabe? Porque eu lembrei de um caso que tem no interior de São Paulo, Alex, que é um minerador que tem parceria com uma escola técnica. E aí, o que acontece? A gente convida esses alunos, né, do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, a visitar a mineração junto com essa parceria dessa escola. Então, o que acontece? Mais no interior, às vezes as pessoas acabam saindo do interior achando que ir para uma cidade maior vai ter mais chances de trabalho. Mas qual que é o desafio? Você educar, né, esses estudantes para que eles permaneçam na região, né, e possa prestar serviços e ter uma ampla oportunidade de trabalho. Então, quando eles vão na mineração, eles perguntam, mas quais são os profissionais que trabalham aqui? Por quê? Porque eles estão acostumados, às vezes, do pai ter uma profissão mais baixa e eles não querem trabalhar daquele emprego, né? E tudo bem, eu acho que é bem isso, porque essa nova geração quer estudar, quer ter um futuro melhor, ganhar melhor, ajudar a família. Então, o empresário, tendo essa oportunidade, pensando um pouquinho mais num público mais velho, né, em vez de criança, pensando já para quem está entrando no mercado de trabalho, um jovem aprendiz, de ver as oportunidades que a empresa tem. Então, poxa, dá para fazer um curso de Excel, dá para fazer um curso de Adobe, enfim, para a gente às vezes fala assim, mas é só um curso. Mas para aquele jovem, faz um boom na cabeça deles e vai abrindo várias oportunidades. Fala assim, eu já gosto mais de Excel, então eu vou trabalhar mais com essa área administrativa. Eu já gosto mais de criação, então eu vou trabalhar mais com essas oportunidades, com esses programas para criar. Enfim, o empresário ter uma parceria, né, com uma escola técnica para ajudar, para quem ensina e para quem vai dar oportunidade de trabalho. Então, é uma via dupla, né? Você está ajudando. E, além disso, também ajudar no desenvolvimento regional. Você não perde as pessoas não estão saindo para ir para outras cidades. Está ajudando a sua cidade. E isso acaba ganhando, porque aí vem mais empresas, vem mais oportunidades de trabalho. E todo mundo vai ganhando. É um leque de opções, né? Então, é muito de encontro com o que o Júlio comentou. Quantas vezes você não precisa de um novo projetista? Sim. Não é? Mas isso até amarra muito do que a gente vem conversando. Eu achei bem bacana quando a gente estava apontando as questões das sucessões, né? E como isso tem impactado. A gente até, pela SEAP Jovem, a gente tem encabeçado agora um projeto que ele se chama Mentoria Reversa. O que a gente vai pensando sobre isso, né? Quanto tempo as coisas demoravam para mudar, né, há milhares de anos? Praticamente milhares de anos para mudar alguma coisinha. Depois centenas de anos, depois décadas, né? Agora nós estamos vivendo anos, meses, né? Dias, né? Hoje você entrando agora na parte de inteligência artificial, em dias você está vendo alterações que levavam centenas de anos para a gente estar tendo o uso das tecnologias. E olha como isso impacta nessa troca de informação entre gerações. Porque você imaginar o seu pai com o seu avô, com o seu bisavô, as diferenças entre eles eram bem menores em termos de uso, tecnologias e experiência sobre os assuntos. Então hoje esse tema, né, mentoria reversa, ele começa a trazer esse impacto, porque hoje o jovem ele consegue sim ser muito colaborativo, né, com essas novas tecnologias, essa facilidade de entender essas tecnologias, até mesmo na questão, se a gente for linkar com a questão da mineração, um caso do jovem que já estudou, já teve acesso às novas tecnologias, a novos procedimentos. Às vezes ele vê aquele trabalho de mineração do pai e fala assim, poxa pai,
quanta devastação a gente fez que não precisaria. Se a gente seguisse essa cartilha, nós poderíamos ter sido, né, muito mais generosos com a natureza de uma forma, talvez extraindo 10 vezes mais, né, e mesmo assim preservando, né, de alguma forma. Então isso que eu acho legal. Se tiver essa abertura, hoje a maior dificuldade que a gente enfrenta no mundo é o ego. Então os mais velhos ainda têm um ego. E se esses grandes empresários abrirem isso, vai vir sim uma geração muito forte, né, fazendo com que os resultados tripliquem, quadripliquem, aumentem centenas de vezes, né, e com toda essa questão ambiental que a gente está colocando. Então, às vezes, você vai conseguir explorar 10, 20, 100 vezes mais, prejudicando bem menos ainda a natureza. Acho que se a gente conseguir trazer essa nova geração com esse pensamento, né, de que é impossível não minerar, é impossível não extrair, senão a gente não vai continuar, é impossível continuar fabricando as coisas, mas que tem uma consciência, né, ainda sobre tudo, né, num geral, e é só com conhecimento, né, através da informação de qualidade, que a gente vai conseguir ter isso. Então acho que esse é só para a gente amarrar pelo menos essas questões aí, né? Vocês gostariam de apontar alguma coisa sobre transmineração ainda, em termos de amarrar? Antes que você fale, eu gostaria de chamar a atenção para você do site www.transmineração.com.br. Transmineração. Lá você vai encontrar, além daquilo que nós falamos hoje, 8 cases, né, históricos. Então, você que gosta de estudar, você que gosta de saber que as coisas não têm só 24 horas, navegue por lá e vocês vão conseguir ver como era a foto antiga e o novo. Você vai conseguir fazer uma imersão e entender que talvez na sua região, sabe lá aonde está o nosso telespectador, o nosso internauta, quem nos segue aqui, tem algo parecido, né? E cobrar do bom sentido. Não é uma cobrança, porque não tem. Não. Cobre informação. Isso aqui não poderia ser feito dessa forma? Você está ajudando a sociedade, está ajudando a sua região a prosperar naquilo que a gente vem falando. Os recursos, eles não são infinitos. Os recursos são finitos. E não pesa só para a geração passada e nem vai pesar para a geração futura. Nós de hoje temos a oportunidade de começar essa mudança, essa transfiguração, ou de ficar lamentando por aquilo que já ocorreu, ou de ficar também sugestionando, no futuro vai acontecer isso, no futuro a inteligência artificial vai fazer tudo. Você acha que uma inteligência artificial vai conseguir, por mais evoluída que seja, pegar uma draga daquela e fazer todo aquele trabalho? Não vai. Ela vai conseguir trabalhar com o carregamento e descarregamento de caminhões? Não vai. Será que nós, em pouquíssimo tempo, vamos ter caminhões daqueles enormes sendo guiados só com inteligência artificial? Dificilmente. Então, é muito fácil jogarmos para o futuro. No futuro vai ser assim, vai ser assado. E o hoje? O que nós, que estamos aqui debatendo sobre o tema, estamos com os nossos filhos fazendo faculdade, os nossos filhos entrando no ensino médio, o que nós, que estamos com a bola, podemos fazer? Nossa responsabilidade é preparar a geração que vem. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Então visite transmineração.com.br. Maravilha. Ontem a gente ouviu da Tanini uma coisa bem bacana, né? Que eu sempre tratei o jovem como futuro. O jovem vai mudar o futuro, o jovem não sei o que lá. Ela me deu um tapa na minha orelha ontem com relação a isso. Ela falou, não, o jovem é agora. O jovem muda hoje. O jovem não muda amanhã. Essa força é agora. Então use essa força para já começar a se engajar, a gerar mudanças. Eu falei, poxa, é uma coisa que me encantou. Eu não tinha dado esse start. A gente sempre associa o jovem e o novo ao futuro, né? Porque nós somos jovens também. Então tá no nosso momento. É o nosso momento, é o agora. E eu queria voltar, se quiser encerrar alguma coisa sobre a transmineração, que eu queria entrar num assunto um pouquinho diferente, voltando para a comunicação. Só queria finalizar que, assim, se permita conhecer,
a ouvir as histórias, sabe? Tem muita coisa legal, independente da sua cidade, da sua região, independente se é da mineração ou não, porque eu sou suspeita para falar, eu sei. Mas se permita ouvir um pouquinho, conhecer, porque às vezes a curiosidade vai informando e você vai propagando aquela informação que é muito legal. E aí a sua cidade acaba ganhando novas histórias, acaba tendo mais turismo, lazer, e então você se permitir a ser informado e informar também. E visite. Isso aí. As cidades, os cases aqui, como foi falado no Rio Grande do Sul, tem em Minas Gerais também, os parques, a gente nem falou do Parque Tanguá. Também. Aqui de Curitiba. Tem um minutinho só? Só mais um case também aqui de Curitiba, que é o Parque Tanguá, que é também uma antiga pedreira, e na época, né, era para ser um lixão. E aí a sociedade, né, fez todo um estudo, isso é um papel muito importante da sociedade participar, porque aí eles falaram, não, vamos mais um parque. E aí Curitiba, dentro das suas belezas, né, que tem, é mais um parque que hoje também foi recuperado, que era uma antiga pedreira. Então, de um lado tem a lagoa que permaneceu, aquele paredão e um restaurante, que é um deck, em cima dessa lagoa com um paredão. É muito bonito, vale muito a pena visitar. As noivas adoram fazer fotos ali em cima, porque o pôr do sol é fantástico. Já que não tem montanha, ele vai se pondo assim e o fotógrafo pega aquela contraluz. Eu mesmo estive lá, meus filhos eram pequenos, o fotógrafo segurou ali o véu da noiva e contra aquela luz, são lugares fantásticos. A gente está mostrando aqui na tela também, né? Então, é difícil às vezes a pessoa acreditar, nossa, mas isso aqui sempre foi bonito assim, né? E é um contato com a natureza, né, Júlio? Eu acho que a gente vive tanto na loucura, às vezes, da cidade, corre para lá e trabalha, faz isso, faz aquilo. Então, é uma oportunidade de você estar mais perto da natureza, né? Eu digo isso também porque junto tem uma área de Cooper, tem para as pessoas fazerem esportes, as crianças brincarem num playground, tem uma parte com areia para eles brincarem. Enfim, tem todo um contato, né, que quando a gente vive na cidade acaba ficando mais distante. Então, esse também é mais um case do Paraná, de uma antiga área minerada, que foi recuperada para o uso da sociedade. Então, tem essa parte que é muito legal. E só para finalizar, dentro do que você perguntou do Transmineração, além de conhecer, se vocês forem visitar esses lugares, marca o Transmineração no Instagram para a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de saber que essa informação chegou até essa pessoa, essa sociedade, que o nosso objetivo de informar foi válido, porque tem outros cases que a gente quer alimentar até o final do ano, porque tem muitas outras histórias. Em São Paulo, eu descobri outras regiões também. Então, assim, a gente quer alimentar isso, a gente quer informar a sociedade. Então, para a gente, marca lá no nosso Instagram do Transmineração. Deixa a sua sugestão. Isso, se vocês souberem. Olha, aqui na região tal, na cidade tal, eu fiquei sabendo disso. Nós vamos lá para pesquisar, para entrevistar as pessoas. São fontes confiáveis para que a gente possa informar todo mundo. Então, esse é meu final. Olha, se você está acompanhando até agora, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí um likezinho, curtir, né? Ativar aí as notificações para receber mais conteúdos valiosos como esse. Né? E o que ficou claro para mim hoje é essa questão da informação. Eu vejo, Lana, que você vai ter muito trabalho ainda pela frente, viu? Porque lutar contra a desinformação eu acho que é mais difícil do que lutar contra a informação. E o ser humano ele tem muito do achar as coisas, e a gente vê isso em todas as esferas, né? Principalmente com coisas muito distantes, né? Então as pessoas elas tratam como se fosse de outro mundo e não querem ter conhecimento, não querem se envolver, mas querem criticar. Né? Então isso está em tudo, está na política, pessoal, não participo, mas eu critico. Então não faz sentido, se você não entende, não comente, né? Não perca o tempo para passar vergonha, né? Então a mesma coisa sobre quando a gente fala de mineração, né, o primeiro termo que vem na cabeça não é nem mineração, é exploração.
Então, assim, só dessa troca dos nomes você já vê um peso muito grande. Então, quando eu estou falando que eu estou minerando, eu estou passando uma mensagem de que eu estou, né, em busca de minérios para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando eu estou explorando, eu estou dizendo que eu estou devastando uma área, acabando com aquele bioma, acabando com tudo, toda a vida que existe ali. E aquilo que é passado para nós de geração em geração é que aquilo demora milhares de anos para se recuperar. E a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que é possível ter um trabalho consciente, né? O que a gente pede é que as pessoas sejam mais críticas, que as pessoas pensem mais e falem menos bobagem, né? Que as pessoas estudem um pouquinho mais antes de falar sobre os temas. Eu vejo as pessoas falando muito sobre manchetes e pouco sobre estudos, né? Principalmente científicos. As pessoas leem uma manchete e já tomam a conclusão de que aconteceu um acidente minerador. Aí você vai ver alguém comentando, seja numa rádio ou num jornal, não, é um absurdo mesmo, estão acabando com o planeta, isso aqui vai acabar, depois nós vamos ter que mudar daqui para ir para onde? Então, não é uma informação coerente, não é uma informação rica em detalhes como foi passada aqui hoje, principalmente de cases que eu nem sabia que existia, né? Sabia que existia os locais, uma ópera de arame, né? O próprio em São Paulo, o Parque Ibirapuera que eu tive recentemente, que eu achei, incrível aquilo, a mistura daquela natureza no meio daquela selva de pedra, é uma coisa louca demais, né? E você vê as pessoas usando de fato aquele espaço. Talvez se nós não tivéssemos olha só que louco eu vou dizer, talvez se nós não tivéssemos a mineração, seria mais um montoado de prédio ali, né? Então, assim, a própria mineração criou aquele ambiente, olha só que loucura, né? Pode até parecer doideira, né? Mas até para gerar polêmica, né? Nós estamos vivendo aqui uma semana, a gente estava falando de comunicação, que saiu uma matéria muito, muito pesada aí a respeito do caso Neymar. Vocês estão acompanhando? Nós estamos falando sobre explorações, nós estamos falando de usar espaços, só para a gente criar um pouco desse amarração com toda a comunicação, né? Foi lançado na parte no Nordeste um novo empreendimento que seria praticamente um novo Caribe no Brasil, né? E a informação foi terrível. A informação, assim, ela veio de uma forma, né, que a gente está vivendo um momento de leis ambientais mais rigorosas, querendo tomar mais cuidados, e o que foi passado para a sociedade não é um empreendimento, foi passado uma exploração. Olha só como que a comunicação ela é importantíssima, né? Ou as pessoas nem se preocuparam. No Brasil vamos fazer um projeto, vamos colocar lá e vamos executar, e não foi isso que foi interpretado pelas mídias, por influencers, né? E nós estamos vivendo aí uma semana agora de muito, muito buchicho acerca desse tema, vários ambientalistas já levantando, criando teses. Olha só onde a gente para, né? Com a comunicação ou a falha da comunicação, né? Por achar que as pessoas vão interpretar da forma com que eu estou imaginando. Eu vou gerar emprego. Não, o que foi interpretado, até fazendo um gancho com o Rio Grande do Sul, que a mão do homem sempre devasta, né, de alguma forma. Mas se tivesse tido uma comunicação da Luana, talvez informando de uma forma mais séria, ponderada, talvez nos momentos certos, talvez teria se percebido, né, com um grupo que talvez não seria o momento para fazer talvez um pré-lançamento. Nós estamos vivendo um fervor muito grande agora de centenas de vidas perdidas por conta da mão do homem e da exploração do ambiente, né, destruindo matas ciliares, ocupando cada vez mais os leitos dos rios, e a gente vê aí o que está acontecendo, né? Então você pegar uma área, querer privatizar umas centenas de quilômetros ali de praia, né, é uma coisa que se torna absurdo, né? A gente prevê, né? A gente fala muito de Dubai, o que está acontecendo, como as coisas estão evoluindo, mas a gente esquece que quando o ser humano ele quer controlar a natureza, ela já provou por A mais B para nós que ela consegue ser muito mais poderosa e destruir tudo que o ser humano acha que é. A conta chega, né? A conta chega cara, né? Não sei se vocês ficaram sabendo alguma coisa sobre esse tema. Eu não me aprofundei muito, eu só vi, mas eu não. Mas olha só que loucura, né? Como a comunicação é importante, né? Não pegando o mesmo exemplo, mas trazendo para outras aplicações, lembra da síndrome das 24 horas? Ela se aplaca em todos os laços, porque, imagine, de novo, neste caso, vou pontuar, quanto tempo de planejamento desse empreendimento? Né? Quantos profissionais, quantos estudos? Mas tudo tem as 24 horas. Em algum momento, isso teria que ser lançado.
Realmente, pode-se perder um time precioso. Por quê? Porque você está debruçado a um lançamento, e aí eu vou exemplificar com uma caneca. Eu vou empreender fazendo caneca. E eu já sei o custo, a produção, de quem que eu compro um insumo, com a máquina necessária para fazê-lo, e eu começo a atribuir paixão por aquilo, porque é natural, o ser humano não faz nada sem paixão, e eu esqueço que aquilo está me tomando as minhas 24 horas, está me consumindo, e está, ao invés de alastrar o meu raio de visão, de mercado, ela afunila. E, de repente, eu estou dando de ombros para o que está acontecendo para o resto da minha comunidade e, principalmente, para o setor econômico. A tal ponto de eu dizer, olha, tudo que o meu país precisa é de uma caneca como essa. Por quê? Porque a minha paixão fez isso comigo. Ela me cegou. Eu tenho a solução. Isso aqui vai ser legal, vai ser demais. Vai gerar milhares de empregos. Isso. E não há nada de errado com essa paixão. É essa paixão que nós vamos falar à tarde sobre empreendedorismo. Cada um no seu eixo. O problema talvez seja quando isso aqui tomou as minhas 24 horas de atenção e fez com que a minha empatia se resumisse ao quê? A conexão disso. Então, você tem outro esterçor, você tem outro ponto de atenção. Para que eu tenha essa caneca e eu faça todo mundo querer uma igual a essa, eu tenho que ter hoje alguém que diz que essa caneca é demais. Eu preciso ter o quê? Quais são os principais benefícios? Um ícone, né? Exato, um ícone. Como ela vai ser útil, né? Usabilidade, né? Como se faz isso? Contratando influencers, contratando ícones, pessoas que possam emprestar outras experiências de outras coisas, quer seja ela foi bem sucedida no esporte, ela é bem sucedida na moda, e eu contrato então, nada de errado, tá? em fazê-lo, mas eu contrato pessoas que têm outros sucessos para envelopar e dar um laço de venda para essa caneca. Quer dizer com isso que eu vou vender mais? Muito mais. A população vai vir através da ênfase de outro, do sucesso do outro, né? Da experiência do outro, e vai conhecer meu produto. Isso é marketing. Ok. Mas a pergunta é, e as outras questões desse outro ícone, desse outro influenciador? Ou seja, ele não vende só caneca. Ele vende esporte, ele vende camisa, ele vende aquilo. E na hora que alguma coisa lá der errado, a minha marca está atrelada. Então, isso é comunicação. Braba, isso né? é gestão de crise. Como aquela pessoa que estava em voga no mercado, todo mundo só falava dela, de repente. E aí eu vou dar o último exemplo aqui. Eu não vou citar nome, obviamente, mas existe uma profissional, uma modelo, que ela fez um contrato muito grande com uma rede de sapatos femininos na época. E, de repente, paparazzis vão lá e capturam ela numa praia com um namorado em algumas cenas. O que aconteceu? A linha que ela defendia era uma linha infanto-juvenil. Significa o quê? Que no lançamento dos outdoors aconteceu aquilo e a mídia toda foi, isso é uma pouca vergonha, isso não sei o quê. Abalou a questão moral da população e só utilizavam aquelas cenas. Resumo, na hora, todo aqueles meses de planejamento, de outdoor, de mídia, para vender algo que nada tem a ver com a índole da pessoa contratada. Mas tem a ver com a reputação, né? Então, isso é para a gente um desafio, não é, Luana? Como que eu, em pouco tempo, já está lançado o produto, já foram rodados outdoors, como que eu vou desvincular naquele momento uma imagem que está sendo atingida da minha que nada tem a ver com isso? E aí se aplica, por exemplo, a transmineração, se aplica a engenharia. Imagina o Alex gerindo um prédio de 10 andares, alguma coisa foge do controle, uma anormalidade, quem é que vai falar pelo Alex? É o Alex? Não.
é o comunicador oficial, o relações públicas, que tenha o manejo de mostrar à população com legendas de que aquilo foi um ato isolado, como a Luana sempre fala, né? Ele já chega para o grande público, para as mídias, para o jornal, para os youtubers e fala, olha, nós lamentamos. Nós temos uma notícia que não é a que nós queríamos. E ele se solidariza. Só de se assumir, né? Só de assumir já muda muita coisa. Gente, a gente viu isso quantas vezes, infelizmente, em São Paulo, o desastre de aeronaves. Quantos e quantos voos são bem-sucedidos a todo minuto? E ninguém fala nada. Aqueles monstros vêm ali em velocidades inacreditáveis, pousam tão bem, decolam tão bem e ninguém fala nada. Acontece um acidente que vitima pessoas. E aí o outro lado também tem razão. São entes que se foram e que não vão voltar, pessoas que perderam suas casas naquele acidente maior, onde várias foram queimadas. Nós não estamos excluindo isso, mas nós também estamos deixando de ver que aquilo não tem 24 horas, aquilo é planejamento, né? Mas catástrofes acontecem. Quem é que vai comunicar? Tem que ter muita coragem. Como que vai gerar, Luana, essa crise? Na verdade, foi até um tema ontem, né, que a gente conversou na apresentação sobre crises, né? E foi muito legal vocês terem levantado essa questão, porque a crise está dentro da comunicação, né? Não é sempre um mar de rosas, como o Júlio acabou de pontuar aqui alguns exemplos. A crise nem sempre está no nosso controle, né? Acontece e, embora a gente possa planejar, ter estratégias, ela acaba fugindo um pouco. Então, o meu modo de pensar independente se vai ter uma crise ou não, coloque ela, incorpore ela dentro do seu trabalho. Você precisa ter um planejamento, você precisa pensar nela, né? Não espere uma crise acontecer para você trabalhar. Exatamente. Então, e aí todo mundo fala assim, Luana, mas não tenho tempo para isso, né? Eu estou correndo, eu tenho tanta coisa para pensar. Mas você tem que ter tempo para isso. Você tem que pensar nisso. Porque, como eu comentei anteriormente, a gente trabalha com vidas, a gente tem pessoas. E aí uma crise, um acidente é fatal, né? Você não vai ter uma oportunidade de rebobinar, falar, deixa eu pensar aqui há 40 minutos antes o que eu faria. Não. Você já tem que estar no seu planejamento da sua obra, do seu trabalho, da sua empresa, numa gestão de crise, como você lidar. Quem vai ser o porta-voz? Porque, na verdade, o empresário, né, o CEO daquela empresa, ele está focado para aquilo. Então, a sua área de comunicação tem que estar focada para responder. E a sociedade quer respostas. Você tem que comunicar. Não tem essa de falar assim, mas eu não tenho tempo agora. Não, você precisa ter tempo sim. Né? As pessoas, os familiares querem saber, querem ter informação daquilo. Então, você precisa comunicar, você precisa saber e a sua equipe tem que estar preparada para isso. Dentro disso, você tem que ter a equipe de segurança do trabalho focada nesse aspecto. Né? Exatamente. Você tem que envolver todos os setores da sua empresa. Porque, como eles saberem, isso tem o quê? Treinamento. Isso você passa a informação do seu público interno, para eles terem informação, num caso de acidente, como eu tenho que fazer, qual é a rota de fuga, qual é o ponto de encontro, para quem que eu tenho que ligar. Muitas vezes as pessoas não sabem para quem tem que ligar, para quem eu chamo primeiro. Então, você precisa informar os seus colaboradores, a sua equipe para aquilo, né? Eu vou trazer um exemplo, que foi um debate sobre o Flamengo, aqueles meninos, né, que infelizmente teve aquela fatalidade. E ali, dentro da minha aula de ESG, a gente trouxe esse assunto. O que o ESG tem a ver com isso? E tem tudo a ver, porque teve uma má governança, não teve um preparo. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa muito no ambiental. Mas da pirâmide, a base fundamental é a governança. Se a governança, os stakeholders não estarem alinhados com o que precisa fazer dentro daquela empresa, dentro daquela instituição, não vai. O Alex ali, ele é o ponto focal da sua empresa. Você é a vitrine para os seus colaboradores. Não adianta você cobrar do seu colaborador se você não faz. Não adianta você ensinar. Eu trabalho com você, você fala, Luana, você tem que fazer, mas eu não vejo você fazendo.
Então, é diferente, porque o colaborador se espelha em alguém e ele fala, poxa, que legal, o Alex está lá, colocando a mão na massa, está fazendo, está mostrando como faz. E isso você mostra para toda a sua cadeia como faz. Você é gente como eles. Você está mostrando como tem que se trabalhar. Isso é dentro de governança. Então, trazendo um pouquinho lá do que aconteceu com os meninos, né? Isso foi um erro de governança. Por quê? Porque não teve ali uma estrutura. E o que eles fizeram? Até hoje, eles não comunicaram os familiares da forma como deveriam comunicar. Tem um documentário sobre isso. Então, tem um documentário numa plataforma da Netflix e mostra claramente isso. Eles foram lá pincelando os familiares e deixando. Até hoje não tem uma resposta. Até hoje não assumiram a culpa porque foi um jogando pro outro. Enfim, a sociedade cobra. E tem mais que cobrar mesmo. Porque a gente precisa dessa informação, a gente precisa disso. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que isso vai mudar a sua vida? Não é mudar a minha vida, mas talvez... Eu tenho filhos. Eu não sei se o meu filho lá no futuro vai ser um jogador, mas se for e estiver ali, eu já vou ter um preparo de saber onde ele vai dormir, como que vai funcionar. Tem os documentos necessários do bombeiro, do outro órgão fiscalizador, disso, daquilo, porque você já tem a informação. Você não quer que aconteça com o seu filho o que aconteceu com o filho daquela mãe, que até hoje ela chora. Então, você tem que se prontificar. Mas como que você sabe disso? Dando a informação. Se você deixar passar, vai acontecer outros acidentes e vai acontecer do mesmo jeito. Então, não, você tem que saber como funcionar, como tem que... Você como mãe, você como um ente querido seu que está indo ali. Você sabe como que é todo um processo, mas como que você sabe disso? Através de informação. Através também do que as pessoas passam para você. Então, acho que isso é muito de encontro também quando a gente pensa na comunicação e na informação. Você ser a vitrine para as outras pessoas. Bacana. Obrigado, Luana, por hoje, né? A hora que o Júlio falou assim, vamos falar sobre transmineração. Acho que com uns 20 minutos dá para matar, né, Júlio? Já se passaram aí 1h30 dessa conversa. Então, tamanha responsabilidade sobre o tema e da forma brilhante que foi passado. Luana, obrigado, né? Primeiro por aceitar nosso convite, né? E por trazer tantos esclarecimentos. E não só na transmineração, a própria questão de comunicação, eu acho que foi um dos pontos centrais, né, do tema, né? Então, parabéns aí pelo profissionalismo, pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, com esse tema, né, até o lado do Júlio também. Obrigado aí por participar, né? Para nós aqui como APAP é importantíssimo ter alguém com essa visão, com todo esse conhecimento à frente da nossa comunicação. A gente já consegue ver aí grandes resultados. E a gente ainda quer crescer muito mais, tanto com o nosso canal, que seja o AprumaCast, mas também desenvolver um trabalho melhor frente às engenharias para valorização profissional. E a comunicação, acredito, é uma das grandes dificuldades de grandes organizações. Tá? Obrigado. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, né, para que a gente possa já estar encerrando aí o nosso podcast. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Obrigada por estar aqui, aprender com vocês também, né? Porque, como eu comentei no começo, a comunicação é uma troca de aprendizado, de informação. Então, aqui com diferentes áreas, no fundo, a gente se completa, né? A gente vai aprendendo com diferentes profissionais. Então, além do agradecimento pela oportunidade de trazer um pouquinho, né, dos cases de São Paulo, de outras regiões também, e de falar de comunicação, e principalmente de mineração, que é o que acaba juntando muito com a construção civil, com diferentes profissionais que engloba toda a cadeia. Então, muito obrigada, Alex, obrigada, Júlio, e mais uma vez, né, foi um prazer participar com vocês aqui do podcast. Eu só tenho a agradecer também. E para você que ficou até agora, eu teria uma dica, né? A galera toda gosta muito de ver prática, né? Nós gastamos algum tempo aqui falando de vários cases, mas se você tem interesse e quer estudar mais sobre relações públicas,
assistam uma série, nós não ganhamos nada para divulgar essa série, é uma série relativamente antiga, mas bem atual, é O Sobrevivente Designado. É uma série que fala exatamente do mundo das relações públicas e, sem spoiler algum, é um cidadão normal que em 24 horas, por isso que eu falo tanto aqui 24 horas, se vê nomeado a ser o presidente dos Estados Unidos da América. E ele não é nem de perto o principal na linha de sucessão. Ele se vê obrigado. E ele precisa muito de assessoria, né? Porque ele não sabe fazer aquilo. E o Relações Públicas está ali a todo momento apagando incêndios, e ao mesmo tempo que apaga um incêndio, ele já tem que planejar as próximas ações, porque o país não para. Então, muitas das vezes, você assiste uma série como essa e traz para dentro da sua empresa. Ao mesmo tempo que eu tenho que vender novos projetos, ao mesmo tempo que eu tenho que empreender, eu tenho outras gestões para fazer, até coisas que não estão saindo como planejado. Então, eu avanço, eu paro, né? Eu deixo todo mundo lá e não pego mais ninguém. Então, essa série ela vai colocar você para pensar, né? Tem um momento focal da vida da gente que a gente não pode retroceder. Nós já estamos brincando daquilo. Então, não é simplesmente pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar, ó, acabou a brincadeira. Não. Você emprega pessoas, você tem responsabilidade com os sonhos de pessoas e as crises vêm. Né? Então, assista essa série, depois deixa até o comentário aqui se você gostou ou não. Muito obrigado pela oportunidade. Luana, como que as pessoas podem te encontrar, né? Bom, seus contatos. tem na minha rede social, né, no meu Instagram, no meu LinkedIn, independente das redes sociais, está como Luana Oliveira. Eu sei que é um nome bem comum, mas está como jornalista, relações públicas, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E eu trabalho, né, para a parte de mineração de agregados do estado de São Paulo, tem esse projeto em Goiás. Então, no que eu puder contribuir, ajudar diferentes profissionais, estou à disposição. E também tem o @transmineração, né? Para as pessoas também seguirem aí. Isso, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é Transmineração, exatamente como você acabou de pontuar. E a revista, né? agregados.sp.com.br. Isso, que é uma revista focada, né, para mineração de agregados do estado de São Paulo, que é pelo Sindareio e Sindipedras, e lá tem diferentes pautas relacionadas a questões legais, jurídicas, ambientais, boas práticas de ESG, e conta, né, sempre as novidades do setor de agregados. São 5 anos. Olha quantas. Nós estamos na 17ª edição. É, né? Isso, 18ª está saindo do forno. Vocês ali navegando, vocês vão ver toda a gestão que nós fizemos de crise na pandemia. Isso, né? Exatamente. Então, é um convite para vocês acessarem. Estamos abertos a sugestões, né? Gostamos de ouvir o leitor, do que a gente poderia contribuir, cada vez mais, informar. Então, é um convite para vocês acessarem e estamos abertos a sugestões para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos assistiu até esse momento, né? Espero que todo esse conhecimento tenha valido de alguma coisa, que você possa, a partir de hoje, ter uma visão diferente, né? Sobre como se comunicar e sobre transmineração também. Um grande abraço, fiquem com Deus. A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA em todo o país. E tem a missão de dar suporte para alavancar a carreira, para realizar sonhos, ou mesmo aquele apoio necessário em momentos difíceis. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. São benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a caixa de assistência e acolhimento dos profissionais do CREA.